Nós encerramos a semana e começamos esse controle geral na TV falando sobre um assunto que está no cotidiano de muitas pessoas, principalmente das mulheres, mas é pouco falado nos meios de comunicação e na sociedade como um todo, o assédio. Os grupos de pesquisa Elas e Educação e Gênero vão promover na segunda-feira um debate sobre assédio sexual e moral às 4 horas da tarde, lá na UFSM, com a participação da professora do curso de Direito, Natália Kuczura, e também pela responsável pela ouvidoria da UFSM, a Sônia Venturini. O evento conta com o apoio da direção do Centro de Educação, a coordenação de cursos também do Centro de Educação, o CEDUFSM e do Fórum de Mulheres aqui de Santa Maria. E hoje, para falar sobre esse assunto, e nós vamos conversar, está aqui comigo a professora do Centro de Educação, a Márcia Paixão. Muito obrigada. Bem-vinda ao Controle Geral na TV. Obrigada por ter aceitado esse convite. E vamos conversar então sobre assédio moral e assédio sexual. Para iniciar essa conversa, para quem está nos assistindo, vamos ver o que caracteriza assédio moral e o que caracteriza assédio sexual. Uma boa tarde. Boa tarde, Renata. É prazer estar aqui e ter esse espaço da gente poder fazer essa conversa, que é inicial, né? E tem muita coisa para a gente seguir falando sobre essa temática que está presente em muitos lugares, né? Na sociedade de um modo geral. E a gente fala muito pouco sobre esse tema, né? Na verdade, dentro do grande guarda-chuva violência, o assédio sexual ele teve nome quando algumas pesquisas começaram na década de 80, 84 especificamente, que começaram a trazer esse aspecto que estava acontecendo no espaço de trabalho e se começou a dar nome para isso, né? Algumas ações, algumas atitudes começaram a se repetir e isso então teve um nome, então, assédio moral e assédio sexual. Então, o assédio moral, ele acontece com homens e mulheres, né? E ele acontece no espaço de trabalho, no momento em que a pessoa ela executa suas funções, ela está no seu espaço de trabalho e ela sofre uma exposição que vai intimidar a sua imagem, que vai intimidar o seu físico, que vai intimidar a sua estima. Então, eu tenho uma exposição que me ridiculariza, que me humilha e que me coloca numa situação onde eu fico refém, onde eu não consigo fazer mais nada, porque aquilo mexe tanto comigo que eu fico me sentindo sem nenhuma reação. Então, aquilo me anestesia, vamos dizer assim. E o assédio sexual, ele é uma abordagem que acontece, uma abordagem que ela é repetitiva, ela é prolongada e ela acontece com uma intenção de um ato sexual, sem o consentimento da outra pessoa. Então, é sempre de alguém com outro alguém, mas não tem um consentimento, não é consensual. E estatisticamente, as mulheres estão expostas ao assédio sexual, né? E que acontece no mundo do trabalho e que acontece em outros espaços do cotidiano, né? E que também causam medo na vítima, vamos dizer assim, na pessoa que sofre, e coloca essa mulher, essa pessoa, num lugar subalterno. Então, as questões ligadas ao assédio sexual e também moral têm relações de poder que acontecem, né? Então, pode acontecer da chefia com a pessoa que está ocupando um outro cargo, mas pode acontecer também de colega para colega, né? Pode acontecer. Então, mas essas relações de poder, elas estão estabelecidas, né? E elas que de uma certa forma vão reger estas atitudes, essas condutas
que acontece através de palavras, acontece através de gestos, acontece através de uma exposição nas redes sociais, quer dizer, eu exponho a pessoa numa situação constrangedora, que humilha e que deixa essa pessoa sem reação, né? Porque eu não tenho como fazer diante dessa situação que me deixa sem o que fazer. E nessa questão do assédio sexual, ele é facilmente diagnosticado, mas o assédio moral, às vezes, a mulher acostumada ou com alguns receios acaba não percebendo de que sim, está sendo vítima de algo que previsto na lei é crime, assédio moral é crime e que há mecanismos de defesa. Mas isso não é tão divulgado assim. Então, a gente fala muito pouco disso, então as pessoas não sabem. Então, eu acabo tomando para mim de que eu é que sou a culpada, eu, mulher, é que provoquei, então, porque a sociedade também me coloca nesse lugar, então eu acabo ficando achando que essa é que eu mesmo causei isso. Então, eu desconheço quais são as razões e desconheço a própria lei, o que implica os meus direitos. Os meus direitos, né? E porque como vai mexer com a minha estima, com as questões pessoais, eu vou ter estresse, eu vou ter depressão, eu vou ter angústia, eu vou ter medo e isso acaba causando problemas no trabalho. E eu ainda sou ridicularizada por isso. Se eu tenho que te pedir para ir ao médico, então, assim, isso não é nada, isso é uma bobagem, isso é as coisinhas dessas mulheres que não têm o que fazer. Então, eu vou me sentindo cada vez menor. Inferiorizada. Então, nessa situação, eu não consigo fazer muita coisa. Né? Me sentindo inferiorizada, eu não consigo me mobilizar para enfrentar uma situação e dizer, não, chega, isso eu não quero mais. Eu não vou admitir que me coloquem nesse lugar. Ou que me digam determinadas coisas. E aí que entra a importância da universidade dar esse pontapé inicial para a pesquisa que tenha algum resultado na comunidade, como é o ELAS e o grupo Educação e Gênero. Como que tu vê a importância da universidade, que tem esse papel de educação, mas também de formação, de opinião, de conscientização da comunidade, desses grupos de pesquisa falar e pensar, vamos começar a abordar isso no universo acadêmico, mas expandir isso para a comunidade. Como é que tu trabalha isso dentro do projeto, dos projetos? Dos projetos, eu vejo que o papel importante, é um papel muito importante da universidade ou do conhecimento de um modo geral, que ele possa promover debates e que possa ouvir também as demandas do cotidiano. Né? Então, a área em que eu trabalho, isso acontece muito, é comum para as questões de gênero e educação, poder ouvir as demandas dos grupos, especialmente das mulheres, né? Então, fazer essa escuta dessas demandas é fundamental e trazer esse debate para o campo acadêmico para que possa também repensar isso, né? Então, nos grupos a gente tem trabalhado essas temáticas estudando, né, a partir dos estudos feministas, da hermenêutica feminista e junto com o Fórum de Mulheres, porque nós integramos o Fórum de Mulheres de Santa Maria, que busca o direito das mulheres e a igualdade das mulheres no mundo do trabalho, nas relações sociais de um modo geral. Então, fazendo essa escuta das demandas, a gente então aproveitou o mês de março, que é um mês que não é de comemorações, né, mas é um mês de luta, é um mês que se institucionalizou como não só o mês de março, né, porque as lutas seguem, mas como um mês que promove esses debates. E a universidade precisa fazer esses debates e pesquisar a respeito, né, e trazer esses resultados de pesquisas também para a comunidade de um modo geral, para que as pessoas possam ter informação, acesso à informação, formação e também empoderamento, porque a gente precisa empoderar as trabalhadoras, os trabalhadores e as mulheres para que elas possam, então, buscar os seus direitos.
elas possam dizer, bom, o que elas querem e o que não querem. Né? Então, a importância dos estudos feministas vem nesse sentido da gente começar a discutir a importância desse empoderamento das mulheres e que elas possam lutar por um mundo melhor. E esse empoderamento talvez seja a chave de muitos problemas sociais que a gente enfrenta até hoje, né? Exatamente, porque sem esse empoderamento, essa mulher que sofre assédio moral e sexual, ou esse trabalhador que sofre assédio moral, não consegue buscar os seus direitos. Então, a gente precisa de uma rede que fortaleça esse sujeito. Né? Então, a gente precisa, sim, de informação, a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de espaços que lutem pelos direitos das mulheres, a gente precisa dessas redes para poder fortalecer o empoderamento. E daí, nesse sentido, a palestra, ela vem nessa linha. Vamos dar visibilidade a um tema pouco trabalhado, pouco discutido, pouco entendido, porque as pessoas acham que isso é coisa menor, isso é coisinha lá das mulheres, é a luta das mulheres, é a luta daquela pessoa que não tem tanto valor assim. Então, isso a gente não precisa discutir. E precisamos trazer, porque tá em jogo a dignidade das pessoas, está em jogo esse sujeito que é um ser de relações, então a gente precisa fazer esse debate. E também é um espaço de formação, então por isso alguém da área do direito, né, para poder trazer informações que são da área legal, vamos dizer assim, que traz esse embasamento mais jurídico, e também o espaço da ouvidoria, que é institucional. Quer dizer, o que se faz institucionalmente diante de situações de assédio moral e sexual no trabalho. E também uma forma de solidariedade, quer dizer, os grupos de pesquisa que estão trabalhando com isso e as demais pessoas poder estar ao lado das vítimas. Eu acho que isso é importante para as pessoas, saber assim, olha, a gente está ao lado. A gente está trazendo essa temática para ser debatida, para dar visibilidade e poder debater e poder fortalecer as pessoas para que elas tenham esse empoderamento de poder dizer, chega, não aceito mais que façam isso comigo. E tem mais gente comigo nisso. Então, isso é fundamental. Então, essas redes, tanto de pesquisa, de estudo, o espaço acadêmico debatendo isso, mas também a sociedade civil. A sociedade civil precisa discutir essas questões. Então, esse aqui é um espaço também, né, de poder aprofundar, porque hoje, assim, a gente está fazendo um apanhado geral, né, e a gente pode ter um espaço de mais tempo para falar de coisas mais específicas, né, e justamente nessa intenção de estabelecer redes, para que as pessoas não se sintam sozinhas. Bom, tem mais pessoas pensando como é que eu posso me fortalecer, e os colegas de trabalho também poder fortalecer e dizer, olha, se eu precisar ser tua testemunha, eu vou lá, eu me coloco ao teu lado junto contigo, porque essas questões também acontecem. Não, isso não me diz respeito, né? Ou isso aqui, nem foi tanto. Então, eu já estou fragilizada, eu estou sofrendo e alguém chega e me diz, não, mas isso nem é tanto assim. Isso aí foi, né? A pessoa nem quis fazer isso contigo, né? Então, alguém que possa dizer, não, isso é sério. Isso que tu está sofrendo tem nome, isso é assédio moral, isso é assédio sexual e que existem penalidades, né? Então, como é que a gente pode coibir isso nos espaços de trabalho, seja na universidade e seja em qualquer outro espaço de trabalho ou na própria universidade. Na própria universidade. Então, as escutas, então assim, o fato de estar pesquisando essas temáticas possibilitou que as pessoas pudessem dizer, puxa, mas tem coisas aqui acontecendo, como é que a gente faz com isso, com essas questões? Né? E acho que a gente precisa também, enquanto conhecimento, espaço acadêmico, valorizar o que acontece no cotidiano, que o que acontece no cotidiano não é qualquer coisa. Né? É a vida das pessoas que está em jogo, são situações muito delicadas e que causam sofrimento. São algumas coisas também que vêm mascaradas. Não, isso é brincadeira, isso é
era uma brincadeirinha, assim, uma piadinha, essa questão não foi tanto assim. Eu já vi alguém fazer isso e não foi penalizado. Essas questões, trabalhar isso é para que, bom, isso aconteceu comigo. Eu não me senti à vontade nessa situação. Eu não desejo isso para nenhuma outra pessoa. Então, vamos falar. É difícil. Eu acho que a maioria das vezes é difícil para quem sofre esse tipo de opressão, esse tipo de assédio, para a pessoa se expor. É um momento complicado, tem uma questão estrutural, social. Cada pessoa vem com uma base estrutural, social. Essa repressão, às vezes, querendo ou não, vem de família, de já essa inferiorização da mulher, divisão de tarefas desde a infância, e aí entra de novo o papel da educação. Não existe tarefa de menino, não existe tarefa de menina. Exato. Todas essas questões são trabalhadas numa rotina, e então quando não sei se estou correta, mas quando se fala sobre assédio moral, se fala sobre assédio sexual, se determina, se caracteriza isso, e até porque foi a primeira pergunta que eu fiz, o que caracteriza isso? A gente detecta problemas, e a partir de que detectamos problemas, debatemos isso para encaminharmos uma solução. É correto a gente afirmar isso? E incentivar as pessoas a manter esse processo de, bom, tomar consciência de que isso acontece? Sim, isso acontece. Isso acontece todos os dias, isso acontece com milhares e milhões de mulheres no país inteiro, no mundo inteiro. Bom, no Brasil, isso é crime, isso está previsto por lei. Como que nós vamos fazer isso? Como que funciona todo esse processo de conscientização, eu acredito que seja... Mas é falando sobre, né? Então, eu poder me dar conta que se alguém sonega uma informação no meu trabalho e me prejudica, né? Se por eu estar participando de um determinado, do sindicato ou de alguma coisa, alguém diz, olha, então começam os cerceamentos, e uma pressão para que eu saia do meu setor e vá para outro, sem que eu queira, isso tem nome. E se isso, aquelas piadinhas de mau gosto, que a gente diz, puxa, mas se a piadinha vem para denegrir a imagem de alguém, ela não é piada. Né? A piada é humor, vai me fazer rir, vai me fazer bem. Mas denegrir a imagem de alguém não é piada. Né? Então, e se eu faço isso num espaço público e eu exponho a pessoa e eu ridicularizo isso frequentemente, né? Então eu dou uma tarefa para ela fazer num espaço de tempo que ela não vai, que é impossível alguém fazer naquele tempo, eu preciso me dar conta que, por isso, há o espaço para fala e para informação. Então, se eu começo a juntar, isso está acontecendo comigo, isso, então, é assédio moral. Né? E eu preciso fazer alguma coisa, né? Mas preciso me fortalecer para chegar até o espaço de denúncia. Né? E daí tem toda a questão legal junto com isso. Né? Então, por isso a importância das áreas poder trabalhar juntas na questão da educação, para que as pessoas tenham essas informações. Ou então, porque eu sou gorda, enfim, uma série de coisas que, ou pela idade, uma série de situações que vão me ridicularizando no trabalho. O simples fato de não corresponder a determinados padrões, que a gente não sabe nem de onde vêm esses padrões e por que eles devem ser os corretos. Está aí, esses questionamentos eu acho bem interessante, que a gente deve ter inúmeras mulheres, enfim, outras pessoas, mas de toda forma, em sua expressiva maioria mulheres, nos assistindo, que pode pensar, nossa, isso que eu passei em determinado dia, isso que aconteceu comigo hoje pela manhã, isso que eu passei quando eu caminhava pela rua, isso que eu passei quando eu fui pedir uma informação, quando eu fui prestar um serviço, isso aconteceu comigo. E então, quem quiser prestar mais atenção nesses detalhes, como que vai acontecer, como que vai se estruturar a palestra na segunda-feira, para quem assistiu e interessou, para tirar essas dúvidas, também alguns contatos para que a gente amplie mais esse debate. E acho que na ideia de rede de informação, né? Então, a palestra ela vai acontecer segunda-feira, dia 30, das 16 às 18, no Centro de Educação, no nosso auditório, que se chama Audimax. E ele é aberto à comunidade acadêmica em geral e
para a comunidade santamariense de um modo geral. Então as pessoas estão convidadas a participar para ouvir então as questões mais da parte jurídica e também especificamente da nossa ouvidoria e ter o espaço depois para perguntas, para tirar dúvidas, porque tem questões muito específicas e que as pessoas precisam ter esse espaço para poder perguntar e se fortalecer. Então as pessoas estão convidadas a participar e estarem lá então na segunda-feira para essa roda de conversa de fortalecimento e de empoderamento das mulheres e das pessoas trabalhadoras de um modo geral. Tá certo, então, Márcia, já agradecendo a tua participação aqui, agradecendo de uma forma geral por este trabalho, por toda essa pesquisa que engloba, afinal, todas as coisas têm um ponto de partida, e o ponto de partida de basicamente tudo que se vê hoje é a educação, é o conhecimento, é a informação, são as tecnologias. Quem quiser mais informações, procura no Facebook debate sobre assédio sexual e moral, tem o evento lá, dá para confirmar a presença. Se tiver alguma dúvida também, essa página pode ser usada para enfim, essas dúvidas. Temos também aqui em Santa Maria o Fórum das Mulheres. Como é que se organiza o fórum, só para a gente contextualizar um pouquinho? O Fórum de Mulheres ele é uma organização aberta para que reúne qualquer grupo de mulheres da cidade e a gente se reúne nas segundas-feiras a partir das 18 horas na sede da Sedufisme, que fica na André Marques. Então, os coletivos de mulheres estão convidados para participar porque é um espaço de empoderamento, de luta por direitos e de fortalecimento também das questões das mulheres, né? Então, os grupos estão convidados para fazer parte e poder pensar junto ações que possam empoderar as mulheres nos seus espaços de trabalho, né? Então, reúne diferentes grupos de mulheres, desde os grupos de mulheres que estão lá nas vilas dos grupos da cidade, como também os grupos de pesquisa da universidade. Então, é um espaço aberto de empoderamento das mulheres. Então, as mulheres e os homens também, né? Porque a gente precisa fazer esse debate também com os homens em relação às questões da igualdade entre homens e mulheres, né? Tá certo, então quem tiver alguma dúvida pode ligar para cá, o 3028 3045, conversar com a nossa equipe de jornalismo, que as dúvidas serão esclarecidas. Também logo mais à tarde, informações no santamaria.tv.br. Para você ter alguma dúvida, também a nossa página no Facebook, facebook.com/TV Santa Maria. Enfim, todas as dúvidas, é importante esclarecer essas dúvidas. O nosso espaço aqui é pequeno, esse assunto demoraria dias e dias de debate, já que rende meses, anos de estudo e de pesquisa. Mais uma vez, obrigada, Márcia. Uma boa palestra, um bom trabalho na segunda-feira.